Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo a palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Que Deus revele a palavra aos nossos corações. Viemos aqui receber a palavra. E agora há pouco o Emerson orou pedindo a Deus alcançar os corações necessitados. Eu quero dizer que o meu coração é o mais necessitado. Eu necessito muito de Deus, da palavra, da revelação, da manifestação do Senhor, e que Deus realize isso por sua graça. O texto eu vou ler aqui: tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Eu anotei outras versões desse texto. Tomem juízo e deixem de pecar. Para a sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês, afinal de contas, não são nem mesmo cristãos e nunca realmente conheceram a Deus. Deus Cristo, o Senhor. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita, e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Irmãos, a grande crise que passa o mundo atual e também a igreja pós-moderna é a ignorância de Deus, é a falta do conhecimento pessoal de Deus. Mas não é uma crise nova, é velha. Desde o tempo antigo, Deus está mostrando isso. Jeremias, capítulo 4,
verso 22. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Às vezes, temos boa cultura, escolaridade, boa formação e até conhecemos as Escrituras. E tem gente que conhece muito as Escrituras. Mas a crise da qual estou falando e que o texto falou não é desse tipo de conhecimento, irmãos. É uma crise da falta do conhecimento relacional de Deus. Jó, capítulo 42, verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse texto mostra dois tipos de conhecimentos: o conhecimento de ouvir falar, de segunda mão, um conhecimento distante de Deus, sem a experiência, não é? E também um conhecimento experimental de Deus. Isaías também disse isso no capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa alguma. Depois, o verso 4: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para Ele. Aqui está algo terrível. Virar as costas para Cristo, para Deus, é o que a igreja pós-moderna está fazendo. Muita gente está fazendo. Para conhecermos o Senhor em um relacionamento íntimo com Ele, primeiro é preciso resolver a questão do pecado na nossa vida. Vocês viram na leitura inicial que quando há pecado não há conhecimento relacional e íntimo de Deus.
Mas se há comunhão, se há relacionamento, se há intimidade com Deus, não há pecado nesse relacionamento. Não há. Irmãos, não tem como haver comunhão, relacionamento, intimidade e conhecimento do Senhor com pecado. Não dá. Isaías 59, o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é abominável a Deus, irmãos. Deus odeia o pecado. Todo pecado é repulsivo e intolerável aos olhos de Deus. O pecado é abominável, horrível, e suas consequências são ainda mais horríveis. O pecado é o que é de mais nojento, maligno e contrário à natureza de Deus. Deus, irmãos, não tolera o pecado em sua proximidade. O texto disse que o pecado, a iniquidade, pecado, iniquidade tem uma diferença. Iniquidade é a natureza. Pecado é o fruto dessa natureza. É como a árvore e os seus frutos. Deus não tolera o pecado em sua proximidade. A iniquidade separa o homem de Deus. Portanto, não há conhecimento pessoal de Deus, não há relacionamento íntimo, não há comunhão nenhuma. Os pecadores, irmãos, não herdam o reino de Deus e serão lançados no inferno. O inferno é a consequência final do pecado, mas existem consequências já agora. É comum se ouvir dizer que o inferno é aqui mesmo na terra. Eu já ouvi alguém dizer isso, que aqui se faz, aqui se paga. O inferno, como um lugar localizado e determinado, não é aqui na terra, não é. Entretanto, podemos viver antecipadamente um pouquinho do inferno aqui na terra. Tem gente, irmãos, que diz: a minha vida é um inferno, e de certo modo não está exagerando. Muita gente vive uma vida infernal em função da ausência de Deus, e da presença efetiva, operante do pecado na vida. É comum essa gente procurar alguma igreja e se tornar religiosa para amainar um pouco o tormento produzido pelo pecado. Mas fica ainda pior. Mas Deus tem solução para o pecado. O pecado não é uma coisa sem solução. Tem solução. Romanos 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum.
nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você deve destacar bem aí no texto esta expressão: nós que estamos mortos aos pecados, ou para o pecado. Como vamos viver ainda nele? Então, a solução é a morte para o pecado. Romanos 6, o verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Eu vou ler também, na mesma tradução que li hoje pela manhã, eu vou ler até você decorar. O texto diz assim: porque sabemos que a nossa velha natureza, Romanos 6:6, porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída. Entende, irmão? A velha natureza foi crucificada com a finalidade de ser destruída em nós, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Se a natureza foi crucificada e nessa crucificação Deus fez a destruição dessa natureza, lógico que eu não vou mais continuar escravo dela. Aquele outro texto de 2 Pedro 1,4. Porque Romanos 6,6, a palavra está mostrando a destruição que Deus fez dessa natureza, e agora esse outro texto mostra que Deus tem uma nova natureza para colocar em nós, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Viu? Natureza divina, natureza de Cristo em nós. Irmãos, se não morrer, não existe a menor possibilidade de salvação do pecado. Se não morrer, não existe chance da vida de Deus em nós. Se não morrer, não existe a menor chance de comunhão, intimidade com o Senhor. Você já morreu? Morrer para o pecado, morrer para mim mesmo, morrer para o mundo, morrer para a religião, morrer para o diabo. Quando a gente morre no corpo de Cristo crucificado naquela cruz, a gente morre para tudo isto, irmãos. Morrer para poder viver para Deus, em Deus e com Deus. Aqui está a coisa maior dessa morte. A coisa maior. Morrer para viver para Deus, em Deus e com Deus. O fim da nossa relação com o pecado é o começo do nosso relacionamento com Deus. Viu? O relacionamento do homem com Deus, irmãos, terminou com o início do pecado no homem. E agora
o nosso relacionamento com Deus começa com o fim do pecado na nossa experiência. A nossa relação com o pecado só acaba quando morremos com Cristo na cruz. E o nosso novo relacionamento com Deus começa quando ressuscitamos com Ele e ganhamos a vida de Cristo. Irmãos, a comunhão, a intimidade começa na vida. A nossa separação do pecado não é de mentirinha, viu? Não é como aquele casal que se separou, pediu o divórcio, está tudo legalizado e fica visitando um ao outro e se relacionando. O que é isso? Não é assim que Deus nos separou do pecado. Cristo nos separou do pecado de tal maneira que não há mais jeito de ficar visitando o pecado e visitado pelo pecado em uma relação. Não. O projeto de Deus, irmãos, em nos alcançar com a sua graça regeneradora, é nos envolver num relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Depois da nossa morte com Cristo, entramos para a comunhão. A identificação com Cristo é o casamento. A comunhão é o convívio com Ele. O conhecimento de Deus em intimidade. Irmãos, o propósito de Deus em nos alcançar com a sua graça é para que o conheçamos. Foi para isso. O que você sabe? Eu sei muitas coisas. Mas você tem conhecimento pessoal de Deus? Isso é o que importa. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. 28, verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Eu gosto. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus, né? Deus de teu pai. Irmãos, aqui está algo extremamente importante. Este é o maior legado, eu penso assim, este é o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho. Maior legado. Davi está dizendo ao seu filho Salomão que procurasse conhecer a Deus pessoalmente e intimamente. Irmãos, ele está dizendo: meu filho, não se envolva com mais nada além desse conhecimento pessoal, íntimo de Deus.
Mas Salomão foi um fracasso. Ele foi um fracasso total, porque ele perdeu Deus de vista. Ele perdeu esse foco do conhecimento de Deus. Irmãos, Salomão foi o mais sábio. Teve prosperidade, teve riquezas, teve fama, foi a maior celebridade da sua época. Teve muitas mulheres, e as mulheres o corromperam, e ele descambou para a idolatria. Mas Deus, no final, foi buscá-lo com a sua graça. Tudo indica isso. O cristianismo pós-moderno, irmãos, por causa do pecado em que está atolado, não tem interesse apenas na pessoa de Deus, Deus revelado em Cristo. A igreja pós-moderna está cheia de atividades, projetos e programas. Mas cadê o conhecimento pessoal e íntimo de Deus? Qual é o anelo de uma igreja regenerada, crucificada, que ressuscitou com Cristo? Cristo é a vida dela. Qual é o anelo de uma alma regenerada, irmãos? Qual é o desejo intenso e profundo? Qual é? Senhor, eu quero a Ti. Ó Pai, vem revelar o Teu Filho em mim. Eu quero a Tua pessoa. Eu quero a Tua presença em mim. As Tuas coisas não me servem. Eu preciso de Ti mesmo. Ouvi uma historinha de certo pai que viajava muito. E de cada lugar que passava, ele enviava um presente pelo correio para a sua filhinha. E um dia, quando ele chegou de uma viagem, a sua filhinha, como de costume, correu ao seu encontro e jogou-se no colo dele e o abraçou e o beijou ansiosamente. Então o pai lhe perguntou: filha, você gostou do presente que eu lhe enviei? A menina respondeu na hora ao pai: papai, eu não preciso de presentes, eu quero a tua presença, só ela me satisfaz, a presença do pai. Eu quero você, papai. Irmãos, será que nós queremos Deus assim? Esse é o anseio, o desejo da alma, do coração novo, da alma regenerada. Eu quero a Ti, eu quero o usufruto da Tua presença, eu quero a Tua intimidade, eu quero Te conhecer, eu quero ficar contigo, eu quero o Teu colo, as Tuas bênçãos, não,
eu quero a Ti mesmo. Não estou caçando bênçãos. Eu quero a Ti. Eu quero a Tua pessoa. Eu quero Te conhecer. Você conhece, irmão, o Deus da graça, que se revela a nós de maneira tão profunda? Conhecimento relacional, comunhão e intimidade? O conhecimento de Deus é fantástico. E o resto é fantasia. O resto é resto. Irmãos, eu não dou um tostão por um crente que não tem respeito pelo Senhor, que não tem desejo pelo Senhor, que não quer Ele. Por isso que Paulo falou, né? É isto que Paulo está dizendo. Tomem juízo e deixe de pecar. Para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês, afinal de contas, não são nem mesmo cristãos e nunca realmente conheceram a Deus. É vergonhoso, irmãos, não é? Paulo está dizendo isso. Você conhece tudo menos Deus. Quanta gente, irmãos, preocupada, tensa com as coisas que acontecem no mundo, com as coisas que acontecem no Brasil. Por quê? Porque não conhece o Deus Criador deste mundo e que se preocupa com, veja bem, fio de cabelo, com lírio do campo, com as aves do céu, com o pardal. O Deus soberano que controla cada detalhe, sustenta o universo, dirige a história, especialmente a sua história. Então, eu quero conhecer a Ti, eu quero encontrar a Tua revelação, a Tua intimidade, a Tua manifestação. Não é? É esse o Deus que precisamos conhecer. Não é? O Deus que naquela cruz, irmãos, nos atraiu para Ele, nos fez morrer com Ele, aquela morte para o pecado. Ao ressuscitar pelo Pai, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele, ganhamos a vida dEle, Ele vive em nós, Ele se revela em nós, se manifesta em nós, e através de nós. Este é o Deus que nós precisamos conhecê-lo na expressão mais profunda e íntima. Eu não queria este Deus, mas Ele me quis. E quando Ele quer, viu, irmãos, quando Ele quer alguém, Ele não deixa escapar. Quando Ele busca alguém, Ele pega. Esteja certo de uma coisa: se Ele estiver atrás de você, Ele vai lhe pegar, né? Ele vai lhe pegar, alcançar com a graça regeneradora, te libertar do pecado, para que você possa conhecê-lo muito intimamente. Para os seus amados, Ele é o companheiro leal que nunca nos abandona, não é? Sua presença é garantida na difícil travessia dos vales
sombrios da morte. Você precisa desabafar um pouco? Ele é um maravilhoso conselheiro. Você está cheio de dificuldades? Ele diz: eu levo os teus fardos cada dia. Você precisa de coragem? Ele é o nosso valente. Você precisa de um herói? Ele nunca perdeu uma luta. Você precisa de salvação? Ele é o Salvador competente que nos salva totalmente do pecado. Você precisa de um rei? Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você precisa de amor? Ele te ama com amor eterno. Você precisa de colo? Porque todo mundo gosta de colo. Eu gosto. Você precisa de colo? Ele quer te tomar no colo e te amar como nunca ninguém lhe amou. Você precisa de paz? Ele é a paz. Ele é a nossa paz. Você precisa de descanso? Ele é o descanso. Vinde a mim e achareis descanso. Você precisa de alegria? Jesus é a alegria dos homens. Você notou? Você percebeu? Enquanto eu dizia, Cristo é suficiente para cada necessidade nossa, irmãos. Ele pessoalmente, por favor, entenda isso. Ele pessoalmente. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Assim é um cântico muito antigo. Nós precisamos conhecê-lo. E o projeto dele é nos envolver em um conhecimento pessoal e íntimo dele. Senhor, nos deu a graça. Eu digo que ele já nos deu a graça da intimidade com ele. Senhor, dá-nos revelação da tua pessoa, porque aqui é revelação continuada, cada vez maior. Amém, irmãos?